Olá, em citação dos próprios chineses aí com a origem do coronavírus, né? Há um ditado chinês que diz que você deve esperar o melhor, se preparar para o pior, mas aceitar o que vier. Por que eu estou abrindo a conversa de hoje com esse ditado? Porque eu vou tratar aqui de um assunto espinhoso, no mínimo espinhoso, no mínimo sensível, que são as questões sucessórias que a gente discute muito pouco, conversa muito pouco e a gente pensa muito pouco. A gente tem uma tendência a esperar o melhor, mas não se preparar para o pior. E diante da pandemia do coronavírus, o Covid-19, a doença Covid-19, eu sinceramente espero que você seja abençoado, sua família seja abençoada e que você transcorra esse período de uma forma completamente protegida, sem nenhum contato, mas estatisticamente, né, do ponto de vista de estatística, né, em torno de 15, alguns números dizem 15, 20% das pessoas que têm contato acabam desenvolvendo a doença de uma forma um pouco mais contundente. Uma parte precisa de internação, uma parte precisa de cuidados intensivos e, infelizmente, uma parte da população, uma parte das pessoas que têm contato pode vir a óbito. Né? E diante da possibilidade de óbito, existe uma outra possibilidade também, que é a incapacidade de manifestação de vontade de forma temporária. Então a gente tem tanto a situação do óbito quanto a situação da incapacidade de se posicionar, incapacidade de gerir os negócios, decidir sua vida, pagamento, obrigações, que são situações que a gente precisa pensar que é possível, não é provável, espero que não aconteça, mas há uma preparação possível para evitar uma situação mais desgastante caso ocorra. Né? Então, o que é esse planejamento em direito quando a gente chama? Né? Eu vou dividir isso em 3 fases, vou dar uma pincelada hoje. Amanhã a gente vai fazer uma outra conversa sobre o outro ponto, o segundo e terceiro, para que a gente possa aprofundar um pouquinho em alguns cuidados. Mas, basicamente, eu tenho alguns raciocínios do ponto de vista de preparação do que se pode fazer. Né? Eu posso pensar numa preparação sucessória, uma sucessão, alguém que entre no meu lugar, que me suceda de uma forma definitiva ou de uma forma provisória. Tá? Então, em princípio, né, o que a gente precisa começar a pensar do mais simples. Se eu venho a ser internado e por algum motivo de intubação, tratamento intensivo, unidade de terapia intensiva, centro de terapia intensiva, onde eu fique incapacitado de me manifestar, porque eu tenha que ser colocado numa situação de coma induzido, ou porque eu esteja numa situação de dificuldade de fala, quanto de intubação. É possível raciocinar juridicamente um processo de que eu tenha alguém para cuidar dos meus negócios, casa, pagamento de condomínio, acesso à conta de banco, de forma provisória. Né? O principal caminho para isso é procuração, ou seja, identificar alguém que possa ser meu procurador, que possa me representar e outorgar uma procuração para essa pessoa. Se o ato, o que é a grande questão que a gente tem que pensar um pouquinho em procuração? Se o ato que aquela pessoa vai praticar é um ato privado, ou seja, pagar condomínio, pagar cota de banco, cota de clube, condomínio, a procuração pode ser privada, pode ser particular. Se eu tenho uma pendência de uma compra e venda de um imóvel, por exemplo, né, e aí o imóvel exige uma forma pública, uma escritura, eu vou precisar de uma procuração por um instrumento público para que aquilo também possa preencher as condições do ato que eu estou executando. Então, hoje o que eu queria dizer assim, vamos pensar em procuração. Tá? Então, se eu estou raciocinando uma representação provisória, temporária, por alguns dias, algum momento, procuração por um instrumento público ou por um instrumento privado. Okay?
Amanhã eu vou explicar um pouquinho mais do instrumento público, do instrumento privado, procuração, limite. Nos dias seguintes a gente vai falar dos outros processos sucessórios, só uma pincelada, para que você, caso precise, entre em contato com alguém de sua confiança para poder te orientar. Eu sou Frederico Campos, sou graduado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, sou pós-graduado em Negociações pela Universidade de Michigan, sou pós-graduado em Direito Contratual pela Universidade de Harvard, sou psicopedagogo, sou professor. Nosso escritório está à disposição para esclarecimento de dúvidas, podendo ser encontrados no endereço www.fcampos.com.br.